Nós estamos recebendo aqui o deputado estadual eleito pelo PT, Gil Carlos, médico, ex-prefeito de São João do Piauí por 2 mandatos. Aliás, o deputado estadual eleito Gil Carlos, eu lembro bem da primeira candidatura dele a prefeito de São João do Piauí, uma candidatura até que muita gente não acreditava. Primeiro, antes da gente começar a história, obrigado pela presença. Era para o deputado ter vindo antes, mas por conta de umas viagens, mas Isso. Prazer recebê-lo aqui. Prazer, Douglas. É um prazer muito grande estar aqui, conhecer seu trabalho. Você é um grande articulista no meio de comunicação. E é uma satisfação, nesse momento, você me receber aqui e a gente poder contribuir com algumas ideias para o ambiente político do nosso Estado, esse Estado que tem um grande potencial de se destacar cada vez mais no cenário do Nordeste e do Brasil. Mas aí vamos só fazer uma historinha antes, para o nosso telespectador conhecer melhor o deputado estadual Gil Carlos, que ainda não conhece, obviamente, deputado estadual eleito. Então, o ano que o senhor se candidatou era... 2012. O primeiro. Primeiro. O primeiro. Porque assim, o doutor Gil Carlos é um médico bem conceituado, o senhor é cirurgião, não é? Cirurgião do aparelho digestivo. Né? Cirurgião, trabalhava nos melhores hospitais do Piauí, então tinha uma vida estabilizada, vida financeira tranquila, profissional bem sucedido, a esposa é médica também, enfim, tudo tranquilo. E aí, o doutor Gil Carlos foi escalado para ser o candidato a prefeito lá em São João do Piauí. Uma missão impossível. E aí, era uma missão impossível, exatamente. Bom, quando o doutor Gil Carlos resolve aceitar, muita gente chamou ele de louco. Não é isso? É Você verdade. é louco, deixar sua vida aqui, tudo tranquilo e tal. E aí, quando passou a fase de chamar de louco, disseram o seguinte, ó, só para perder. É só para perder, porque lá tinha a família Landim dominando São João do Piauí por décadas. Quanto tempo já? 50 anos. 50 anos. Era só substituindo e... Pô, o doutor Gil Carlos foi, se candidatou, fez lá um trabalho e tal, e foi eleito. Ou seja, ele interrompeu esse período de 5 décadas de domínio da família Landim lá em São João do Piauí. Foi reeleito prefeito e elegeu o sucessor. Quer dizer, e aí houve realmente uma mudança completa política lá em São João do Piauí. Antes de a gente falar da sua missão, da sua nova missão como deputado estadual, qual o balanço que o senhor faz, doutor Gil Carlos, olhando para o passado, olhando para essa candidatura, para a sua eleição e o que foi construído de lá até aqui em São João do Piauí? Olha, realmente foi como você citou, resumiu, foi um grande desafio deixarmos a nossa vida aqui de médico, dedicado que era como cirurgião, ocupando um espaço, eu diria, destacado no meio médico aqui, e faz isso com muita dedicação mesmo. Nós estudamos a vida inteira para sermos médico, não é? Então tinha essa missão que levava com muita obstinação, inclusive, não só na assistência, né, como cirurgião, mas também produzindo, contribuindo para a produção acadêmica do nosso Estado. Então foi um grande desafio deixar ali repentinamente, né, sem uma pré-campanha para ser candidato em São João do Piauí. Agora me permita só um recorte. Passado tanto tempo, acho que agora o senhor pode revelar. O que é que pesou na sua decisão? Olha, o que pesou foi o chamamento realmente dos conterrâneos, os sanjoanenses, que gostariam de ver uma renovação política na cidade do município. Havia ali já uma cultura estabelecida ao longo de 50 anos, do mesmo grupo político, conduzindo, não é, o destino de São João do Piauí. Então houve esse chamamento e eu, como filho da terra, me senti provocado e resolvi aceitar. Realmente não era algo fácil, né? Porque você conhece bem a eleição, a política, como é difícil nós quebrarmos paradigmas, modelos instituídos, ainda que seja para melhorar, mas essa mudança não é fácil. Conseguimos, graças ao apoio de lideranças locais, também a compreensão do povo de São João do Piauí, as nossas ideias, nossas propostas, e o mais importante que nós conseguimos, Douglas, entregar ao sanjoanense o projeto com o qual nós nos comprometemos com o povo de São João do Piauí. Nós conseguimos imprimir uma gestão de resultados, né?
uma gestão participativa em que estavam presentes todas as forças políticas que nos apoiaram e procuramos melhorar os serviços públicos, dar mais transparência à administração pública, à aplicação dos recursos públicos, como também focamos o lado empreendedor da cidade. Um dos grandes desafios da política e dos gestores públicos é fomentarmos os negócios, a economia, gerarmos a oportunidade de emprego e renda para a população, desenvolvimento econômico propriamente dito. Então também tivemos esse papel lá e São João, assim, entrou numa rota de desenvolvimento e crescimento social. Eu lembro também de vários indicadores sociais que evoluíram muito. Evoluíram, né? E o povo realmente aprovou, nos reelegeu e elegemos o sucessor, né? Tivemos aquele intervalo também. Tinha até um vídeo do Dr. Gilcardo dançando forró, rapaz. O vídeo viralizou, dançando forró lá e pegou o gosto. Como todo nordestino, certo? Tem jeito, tá na veia. A gente dança forró. Dança forrozinho. E sua esposa, o que é que disse? A sua esposa, sua mulher, sua companheira, é médica também, conhece a realidade. Ela colocou o pé atrás no começo, ficou assim, reticente. É normal que a família, conhecendo, não é, a rotina do político, a entrega que o político precisa dar à missão, que a família ela fica realmente reticente, não é, reflexiva. Mais uma vez, dado o apoio, é importante que a família se dedique também a essa causa, que é uma causa que envolve a todos ali, um projeto não é só de uma pessoa, é de uma família, no sentido de que precisa estar dedicado a esse projeto, é de um grupo político, não é? Enfim, de um campo político, e foi assim que a doutora Daniele, minha querida esposa, ela também contribui muito ali, estimulando ao lado, para que a gente superasse esses desafios. Ela ocupou hoje a direção do IASP. E vai continuar na gestão do futuro governador eleito Rafael Fonteles. Agora, o senhor elegeu o seu sucessor, doutor Carlos, e ficou aí um hiato, um tempo até o senhor decidir se candidatar a deputado estadual. O senhor voltou à medicina? Sim, voltei à medicina. Nós não deixamos a medicina em nenhum momento, mesmo como prefeito. Em certos momentos eu via para o consultório privado, porque como prefeito, que a dedicação exclusiva não pode exercer atividade no setor público, mas no setor privado, sempre que podia, nas minhas visitas a Teresina para tratar das questões relacionadas ao município, também fazíamos atendimento ali de uma clientela fidelizada que eu tinha a oportunidade de continuar assistindo. E terminada a fase de prefeitura nas duas gestões, voltamos às atividades no consultório em plena pandemia, ali em 2021, e voltamos, portanto, ao exercício da medicina. Quer dizer, o senhor voltou mesmo na pandemia, né? No auge da pandemia. Pandemia ali em 2021, claro, obedecendo às questões sanitárias, restrições, mas voltamos às atividades, às cirurgias. Nós temos uma experiência em fazer grandes cirurgias complexas, cirurgias oncológicas para câncer, e voltamos às atividades. Até que novamente houve o chamamento para a candidatura a deputado estadual. E aí nós vamos já entrar nessa questão desse chamamento e dessa decisão do senhor concorrer a deputado estadual. Mas antes, o senhor, como é cirurgião, muitos chamam de cirurgião torácico, né? Aparelho digestivo. Aparelho digestivo e tal. O senhor falou em cirurgias oncológicas, pessoas que têm câncer no estômago, enfim. Aproveitando aqui, doutor Gil Carlos, nós temos uma realidade que é incontestável. A mulher se cuida mais do que o homem. Sim. A mulher, ela tem um cuidado com o corpo muito maior do que o homem. Por exemplo, eu sempre cito esses casos, que eu, quando leio e vejo, câncer de pênis. A maioria absoluta dos casos é uma simples falta de limpeza. De higiene, exatamente. Higiene. Só isso, não tem outro motivo. Às vezes, câncer de próstata. Você não foi fazer o exame, só porque não foi fazer o exame no período adequado. Podia ter detectado, resolvido simplesmente, sem nenhum problema. Aliás, os cânceres, a maioria, quando você faz exames de rotina, se detecta no começo, a maioria, até os mais agressivos, você consegue curar. Nesse caso específico do aparelho digestivo, que também aparece em muitos casos, e a pandemia atrapalhou muito, porque quem fazia quimioterapia, radioterapia parou, quem tinha cirurgia marcada não pôde fazer, então houve realmente um retardo nesse tratamento. Aproveitando aqui até para um serviço de utilidade pública, quais são as dicas que o senhor passa, por exemplo, para que o
nosso telespectador, a nossa telespectadora, comece a abrir os olhos para algo de errado no aparelho digestivo? Pois é, muito bem colocado, lembrado, Douglas. Nós estamos no Novembro Azul, mês de novembro, em que se enfatiza, né, os cuidados que o homem deve ter com sua saúde. Boa parte dos cânceres, os cânceres mais frequentes, eles são preveníveis. Não é tanto a prevenção primária, que são atitudes, comportamentos que podem prevenir o aparecimento do câncer, como a prevenção secundária, que é detectar a doença numa fase muito inicial, precoce, aumentando assim a chance, como você citou, da cura, diagnóstico precoce e cura. Portanto, esse chamamento para que o homem preste mais atenção e rompa alguns mitos, alguns tabus, alguns hábitos e de fato procure a orientação médica, tanto ali na atenção primária, nas UBS, no ACS, né, nos enfermeiros, nos médicos que fazem ali o atendimento no dia a dia em cada comunidade, em cada bairro, em cada cidade, que pode fazer essa prevenção. Você citou aí o câncer de próstata. O câncer mais frequente no homem é o câncer de próstata. E o segundo câncer mais frequente no homem é o câncer de intestino. Então, câncer de intestino é um câncer também que pode ser prevenido, né? Além dos hábitos alimentares, atividade física, não é? Evitar o tabagismo, o alcoolismo. Também, hábitos alimentares, o senhor fala, evitar muita carne vermelha. Carne vermelha, importante evitar alimentos embutidos, né? Alimentos chamados enlatados. Hoje existe um apelo e um reconhecimento que nós adoecemos pela boca. E quanto mais nos alimentarmos com alimento saudável, alimento natural, menos industrializado, nós vamos estar assim prevenindo algumas doenças, não só o câncer, mas outras doenças degenerativas como diabetes, hipertensão, doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, que tem a ver com nossa alimentação, que começa ali na primeira infância, na segunda infância. Então, bons hábitos alimentares é fundamental. Mas essa atitude de procurar assistência médica para fazer ali o PSA, o toque, para prevenir o câncer de próstata, como uma mulher faz para prevenir o câncer de colo de útero, né, com o Papa Nicolau, um exame simples e que impacta realmente em prevenir essa doença. O câncer de intestino também nas pessoas acima de 50 anos de idade deve ser uma preocupação na prevenção. É uma faixa etária que tem que se preocupar. Exatamente, 50 anos de idade deve procurar o médico, porque existem alguns exames a serem realizados que podem prevenir, fazer um diagnóstico precoce do câncer de intestino, que é o segundo câncer mais frequente no homem e o segundo câncer mais frequente na mulher. Na mulher perde para a mama, que é o câncer mais frequente. O homem é próstata o primeiro, a mulher é mama o primeiro, mas o câncer do aparelho digestivo é o segundo dos dois. Para o homem não fumante e para a mulher não fumante, porque aí vem o câncer de pulmão, que pode ser o Agora, primeiro. quais são os sintomas que o homem o homem e a mulher devem ficar atentos? Tem alguma coisa errada, tem que procurar um médico. Como é que ele se apresenta? A mudança do hábito intestinal, ou seja, tinha um intestino funcionando com tal periodicidade, ou seja, regularmente, e se muda, isso deve chamar a atenção. Sangramento é um sintoma de alerta, um sinal de alerta. Muitas pessoas têm sangramento no ato de evacuar e, de maneira equivocada, imputa isso a uma hemorroida. Então, sangramento sempre é um sinal de alerta. Uma vez presente o sangramento nas fezes, deve-se imediatamente procurar assistência médica para ali fazer um exame clínico e diferenciar se aquilo é uma hemorroida ou se é uma doença mais grave que pode ser um câncer. No caso do intestino, se é questão de hábito alimentar, se é alguma questão de constipação e tal, ou se realmente... E tem outros sintomas, doutor Carlos? Dores, febre, enfim... Esses sintomas, quando surgem, infelizmente, significa que a doença já está mais avançada. Por isso que existe a prevenção. A prevenção, ela se dá quando a pessoa não tem sintoma. Ela está numa faixa etária em que o câncer é mais frequente, ou seja, acima de 50 anos de idade. Então, a pessoa, na ausência de sintoma, deve procurar o médico para fazer a prevenção. Às vezes ele está ali, caladinho, silencioso. Se você faz a prevenção, o médico Exatamente. O câncer, na sua fase inicial, qualquer um que seja, ele não manifesta sintoma, porque ele é muito pequeno, localizado no órgão, e não provoca distúrbio funcional no órgão, não provoca dor. Portanto, ele é silencioso. Aí sim cabe uma prevenção. Aquela história de dizer quando o câncer dói é porque... Já está em fase avançada.
não é? Naturalmente. Ainda assim, doutor Carlos, em alguns casos ainda Sim, se resolve, cirurgia, quimioterapia. A oncologia, que é a área da medicina que estuda câncer, avançou muito, não é? Então, hoje, o câncer está caminhando para ser uma doença crônica, em que, ainda que não se consiga curar, mas se consiga controlar com as várias possibilidades terapêuticas que nós temos hoje. Para encerrar o assunto e a gente voltar à Assembleia, infelizmente, apesar da evolução do SUS, apesar da evolução do sistema público de saúde, mas há uma diferenciação entre aquelas pessoas que têm acesso à medicina privada, né? Quer dizer, quando aquelas pessoas que conseguem ter um plano de saúde, que vão a um bom hospital, que tem médicos qualificadíssimos e que tem realmente uma rotina de tratamento, desde a identificação da doença, a rotina de tratamento, radioterapia, quimioterapia, todos os equipamentos modernos disponíveis, se há necessidade de cirurgia, a cirurgia marcada ali para o período correto, feito por uma equipe multidisciplinar, ainda é uma diferença no nosso país, infelizmente. Né? O Sistema Único de Saúde, esse é o nosso grande esforço, nós que eu falo, que temos o envolvimento e representamos um povo na política. É levar o Sistema Único de Saúde na sua plenitude para todos. O Sistema Único de Saúde oferece todo e qualquer tratamento, inclusive aqueles mais caros que o setor privado não oferece. Por exemplo, transplante de órgãos, que é muito caro. 95% do transplante de órgãos no Brasil é feito pelo SUS. Porém, nós precisamos ampliar e permitir que todos tenham acesso ao SUS nos vários níveis ali de complexidade, desde a atenção primária ali na UBS até a alta complexidade, você citou, que é um tratamento multimodal, ou seja, envolvendo várias terapias para o câncer. Então, realmente, o SUS ele é excelente, é muito bom, mas precisa ser ampliado para alcançar a todos os brasileiros. Bom, o senhor então decidiu se candidatar, voltando para a política, depois desse parênteses, quando do Novembro Azul, o senhor decidiu se candidatar a deputado estadual. A sua base eleitoral, claro, São João do Piauí, a região de São João do Piauí, mas o senhor foi votado em vários municípios. Né? Nós fomos votados em 213 municípios. Quase o estado inteiro, né? Quase o estado inteiro. E muito voto, Douglas, de opinião. Por que eu voto de opinião, quero aqui registrar? Porque realmente dos candidatos chamados competitivos são aqueles que tinham chance de se eleger, eu fui o último a afirmar e a lançar a candidatura. A minha pré-candidatura, ela iniciou em maio deste ano, muito ali em cima do período eleitoral propriamente dito, da campanha. O senhor disputou a vaga com o deputado Varta de voto a voto. Voto a voto. Eu acompanhei ali, foi emocionante, foi voto a voto. Foi igual ali também a fase final da apuração entre Lula e Bolsonaro. Exatamente. Não, aí você olhava aí, eu acompanhava, aí você tinha a indicação de eleito, né, o Ezinho de eleito. Aí uma hora esse estava no Gil Carlos, doutora Varta, você disse, rapaz, quem vai? Aí no final, foi 400 votos acima do Varto, né? Quero parabenizar o Varto. Que vai assumir agora nosso companheiro, em janeiro. Né? Foi efetivo titular por um período, faz um bom trabalho, inclusive na área de esporte, não é? E também era merecedor da eleição, mas como são apenas 30 vagas, Deus quis e o povo que eu fosse ali eleito. Aí eu lhe pergunto, tem médico, doutor Pablo Santos é médico, enfim, mas vai ocupar uma secretaria. Vamos citar aqui dois que vão para a Assembleia, né? Doutor Gil Carlos e doutor Vinícius. Deputados médicos. Deputados médicos. O senhor falou da importância. Doutor Flávio Nogueira. Doutor Flávio Nogueira, que aí é deputado federal, né? Não, mas o filho. O filho, mas vai para a infraestrutura, né? Vai para a infraestrutura. Isso. Aí vou para a Assembleia. O senhor falou, olha, o desafio de nós, homens públicos, é contribuir para essa ampliação do SUS. Exatamente. E aí eu queria perguntar ao senhor não só sobre o SUS, mas a saúde de um modo geral. Os médicos, essa é uma das suas principais bandeiras, quer dizer, contribuir para melhorar a estrutura de saúde do Piauí? É um dos pilares do projeto, do programa de governo de Rafael Fonteles, é melhorar os serviços públicos, e dentro dos serviços públicos, o principal quesito é saúde e educação, né? Porque são as bases dos serviços públicos, da política pública, as bases da política social. Então, a saúde do Piauí, ela deve melhorar, aprimorar. Já há uma a grande reclamação do piauiense é a descentralização da medicina de média e alta complexidade, os serviços especializados. Isso já começou no governo do Wellington Dias. Também não é fácil. Não é fácil, porque é custo. Isso iniciou no governo do Wellington Dias, nós temos já
né, serviços funcionando, de cirurgias de crivo laparoscópicos, exames diagnósticos, pronto atendimento em várias cidades polos do Piauí. Mas isso precisa ser ampliado ainda mais, né, para permitir o fácil acesso do piauiense. Então a descentralização tem sido feita. Isso é um dos pilares do projeto político assim implantado por Rafael Fonteles. Nós vamos contribuir para isso, buscar mecanismos não só para garantir, Douglas, o financiamento, como também um aprimoramento da gestão. Precisamos focar nisso, precisamos dar mais eficiência à aplicação do recurso público na saúde e na educação. Eu acredito muito que Rafael Fonteles tem esse lado dele, por ser um técnico habilidoso, um gestor de resultados, além de se mostrar agora também um habilidoso político, ele vai dar esse foco na eficiência da gestão. E isso deve trazer um ganho real para o serviço de saúde do nosso Estado. E aí, para a gente encerrar, acho que outra bandeira que o senhor defende muito, tem defendido muito, é o municipalismo. O senhor foi prefeito 2 vezes, né? Sim, sim. E eu digo por quê? Nós vamos levar ainda mais essa voz do municipalismo, porque as coisas acontecem no município. E dentro desse projeto, nós vamos chamar a atenção para os serviços públicos que são de responsabilidade dos municípios. Nós citamos a saúde. A saúde, a atenção primária, que é aquela a porta de entrada do paciente, da pessoa, com prevenção, com promoção e assistência à saúde, ela se dá no município, é responsabilidade dos municípios, nas UBS. Então, se nós tivermos o UBS funcionando plenamente de acordo com a recomendação do próprio Ministério da Saúde, das estratégias da saúde da família, Douglas e piauienses, nós conseguimos resolver 80% dos problemas ali na unidade básica de saúde, que é responsabilidade dos municípios. Portanto, um dos focos do Rafael será aproximar a CESAP de toda essa rede instalada em todo o Piauí, para que esses serviços funcionem plenamente, a contento, e assim consiga, inclusive, amortecer a necessidade da média complexidade. Se fortalecermos a base, a pressão sobre a média de complexidade diminui. Então, essa é a voz do municipalismo. Como também na educação, se nós quisermos ser uma referência, já somos, já melhorou muito, o Piauí já é o 3º no Nordeste nos indicadores do IDEB. Mas se quisermos ser o primeiro e um dos melhores do país, temos que fortalecer a base ali, a educação na sua fase inicial, que é a responsabilidade dos municípios. Também é uma das prioridades de Rafael, é a alfabetização na idade certa. Uma criança que é alfabetizada na idade certa, ele se desenvolve de maneira com mais proficiência, com melhores resultados, até o ensino médio. E assim teremos uma educação de referência em todo o estado do Piauí. Por isso é importante essa voz do municipalismo. Inclusive, eu quero me juntar mais uma vez, né, aos deputados que têm essa bandeira municipalista a nível nacional, né? Cada vez mais acreditamos que o Brasil, para avançar, que ser um país desenvolvido e fazer justiça social, devemos fortalecer as políticas ali que são executadas nos municípios, né? Porque os municípios, as obras, os programas, os serviços são de fato aplicados nos municípios. E quando damos a oportunidade aos municípios de fazê-lo, gestão municipal o faz de maneira mais rápida, mais célere e mais eficiente. Portanto, nós temos uma grande oportunidade à frente de revisarmos o Pacto Federativo e darmos mais protagonismo às gestões municipais. Doutor Gilgasso, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui, o senhor vai voltar mais vezes para a gente tratar de política, de saúde também. Sinta-se em casa. Muito obrigado, Douglas, pela oportunidade, que me coloco aqui à disposição para voltar outras vezes e falarmos sobre política pública, como o papel de um deputado, como o deputado pode contribuir para o aprimoramento do meio político e dos serviços públicos, que é o interesse de todos nós, tanto da situação quanto da oposição. Nós temos uma oposição que deve ser respeitada e acreditamos que a oposição fará também um trabalho sério, com a crítica construtiva e assim caminharmos juntos no rumo do desenvolvimento do nosso Estado.